sim. E a educação? Porque me parece que, tipo assim, quando o governo quer chegar nesse ponto de dominância, não é tão interessante pra ele ter uma educação de qualidade, onde as pessoas vão pensar e vão questionar o governo. Era muito diferente a educação na área das ciências exatas, ciências de natureza e a história, a filosofia, né? Na área de exatas, eu diria que era melhor do que o Brasil tem hoje. De matemática, física, química, O governo de precisava biologia. de bons engenheiros, bons matemáticos e bons para físicos. fazer as bombas. Sim. Ou seja, o Stalin, com seus ministros, sempre entendeu, né, que ele não pode perseguir muito os físicos, porque se começar a perseguir, eles não conseguem fazer a bomba atômica para ele. Uma bomba atômica e outras coisas. Né? Claro. Então, a motivação de manter fortes a área de exatas era mais militar, né? Porque eles entendiam que para ter engenheiros, para fazer armamento, você precisa de engenheiros. Para ter engenharia boa, você precisa ter ciências exatas. Quem que vai calcular lá a aerodinâmica, tudo. E não é só você nomeando lá um físico para fazer isso. Você precisa ter uma cultura, você precisa ter uma comunidade científica, né? Que nem todo mundo necessariamente trabalha com essa coisa militar. Tem ciência pura, né? Mas Stalin e quem veio depois, eles sempre deixaram os físicos viveram no mundo deles. Então, de certa forma, o mundo dos físicos, dos matemáticos, era um grupo que vivia maior liberdade intelectual dentro daquele sistema. E econômica. Na econômica não tinha muita coisa. Recebia também era os menos baixo. 120, 200 rublos, né? Mas se você pegar a área de história, como a história era ensinada na faculdade, na escola, claro que era tudo pelo ponto de vista comunista. Né? Totalmente. Luta de classes. Era doutrinário total, né? Era pura doutrinação ali. Começando com mundo antigo, né? Tudo interpretação de Marx, com uma formação econômica, vem substituir outra formação econômica que está por trás da história, a quem pertence os meios de produção, né? Todo esse vocabulário marxista, eu lembro até agora. Poderia até dar aula. Eu lembro que nessa época... De marxismo na faculdade. Ninguém me chama, claro. Mas a base eu tenho dentro da minha cabeça. E você acha que seria uma boa aula? Não, eu acho que eu sou bom professor, sim. eu consigo. Não, porque o aluno quando ele não tem ainda preparo intelectual, ele acredita em tudo, né? Então, você fala para ele que o mundo funciona conforme o Marx explica. A maioria vai acreditar. Alguns vão depois atrás questionar, né? Mas é bem mais fácil manipular os jovens do que as pessoas mais experientes. E não tinha acesso a outros pensadores, era único e exclusivamente Karl Marx, né? Não, tinha alguns lá, o Kant, Hegel, né? Hegel que se pronuncia, né? Mas eram todos com a mesma linha, assim, né? Você não tinha uma linha ali de não, se era no Platão, por exemplo, não tinha nenhum problema de estudar lá Platão, Sócrates, né? Aristóteles. Mas ali não é um ensinamento político, né? Ali é mais uma metodologia de raciocínio. Por exemplo, Maquiavel, o príncipe de Maquiavel era proibido. Né? A gente descobriu a existência dele acho que só no final dos anos 80. Eu li lá nos anos 90. Caraca. Porque você lia aquilo e pensava, nossa, mas os nossos comunistas fazem exatamente isso aqui. Para manipular o povo, né? Então era perigoso ler esses livros. Então, e na universidade a gente tinha outras aulas de marxismo mesmo, né? Não é só história interpretada pelo ângulo
marxista, mas de filosofia marxista, de economia marxista, como funciona a economia socialista. Isso eu nunca consegui entender. Porque a gente tinha um semestre de economia marxista capitalista, aí a gente gostava, né? Tinha até formulinhas. Se abrir o Capital de Marx, tem algumas fórmulas matemáticas lá. A gente, aluno de física, a gente adorava isso, era a fórmula. Era, né? Era meio bobo tudo, o cálculo dele, mas essa teoria dele de mais-valia, né? Envolve alguns cálculos. Você podia concordar ou discordar, mas ele te mostrava. Conseguia seguir. E a parte socialista, como funciona a economia socialista, né? Não dava para entender nada, né? Eram frases desconexas. O que o governo manda fazer, o que a fábrica deve fazer, por que aquilo vai funcionar. Então, isso, se alguém pedir lá, dar aula de economia socialista, acho que eu não consigo explicar.